Bom, turma, temos aqui então um exemplo de um ímã. E o ímã ele tem as suas propriedades magnéticas que saem suas linhas de campo saindo do norte, como vocês podem ver, e vem até o sul. Segundo a equação de Gauss-Savart, a gente consegue determinar o campo desse ímã. Mano, mas o que são as linhas de campo magnético, velho? Por que eu não consigo enxergar isso tudo? Você entendeu o experimento, Gustavo? Eu entendi sim, professor. Eu vou ter que fazer um experimento para esse pessoal entender, meu Deus do céu. Bom, turma, então vamos realizar um experimento então, para vocês enxergarem as linhas de campo, já que vocês não conseguem enxergar. Bom, vamos aos materiais então. Os materiais utilizados em nosso experimento são um fio de cobre esmaltado para que podemos fazer a solenoide, uma placa de isopor fina, limalha de ferro para que podemos ver as linhas de ação do campo, palito de churrasco, 2 ímãs e uma fonte de tensão contínua. Bom, turma, nosso amigo aqui já comprou o material certo, então bora fazer o experimento, vem cá. Vamos lá. Bom, aqui a gente vai fazer o começo do experimento. A gente vai usar 2 ímãs agora, antes da solenoide. A gente vai pegar uma solenoide. Vamos usar uma folha, as folhas sulfite que a gente falou. Vamos colocar o ímã. Ele tem 3 tipos de movimento do ímã. Tem o de atração, aqui o de repulsão, como vocês podem ver, e também deles separados. Então a gente vai fazer os 3 movimentos. Então, vamos começar com eles juntos, de atração. Sem atração, eu tenho uma descarga de elétrons aqui, uma ida de corrente, um para o lado e para o outro, seja para o norte, seja para o sul. Claro que a gente não consegue definir onde é o norte e sul no ímã. Então eu vou colocar essa folha aqui em cima primeiro. Vou jogar um pouquinho da limalha de ferro, que a gente fez aqui como se fosse um saleirozinho para pingar mesmo. Então vamos lá, cara, torcer para dar certo. Bom, turma, aqui a limalha de ferro já está espalhada pela folha. Vamos ver as linhas de força agora, prestem atenção. Eu não vou encostar no ímã só para vocês verem, ó. Conseguem ver a limalha já se mexendo um pouquinho. A gente deu lá, encostei. Agora as linhas de força agindo. Agora eu vou utilizar um palito de churrasco só para mostrar a ação. Prestem atenção, a limalha agindo, indo em direção ao ímã. Bom, beleza, turma. No experimento anterior que a gente fez com os ímãs se atraindo. Isso quer dizer que as linhas de centro, as linhas de campo vão se atrair até o ímã. Agora a gente vai fazer com os ímãs se repulsando, vocês podem ver que está em repulsa. E será o que a gente desenhou na lousa agora, para ver se vocês enxergam agora. Eu já espalhei a limalha de ferro na própria folha sulfite, então vamos ver, tentar enxergar linhas de campo agora. Você vê que tem a ação da força. Agora eu vou dar umas palitinhas. Vocês separam que a limalha indo para os próprios ímãs. E aqui formando um meio aqui que não tem atração, né, que tem uma repulsão. Acaba indo várias limalhas nesse sentido e aqui também. E aqui acaba tendo uma repulsão no meio. Então o meio é para ficar limpinho, sem nada, só a folha sulfite. Mas professor, e se a gente tivesse apenas um ímã, qual seria a diferença do experimento? Boa pergunta, por que a gente faz o experimento para isso? Bom, então respondendo a pergunta do nosso amigo o Gustavo, vamos fazer esse experimento só com um ímã só. Eu já espalhei a limalha de ferro, então vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. A gente pode ver que a limalha inteira vai ser atraída para o ímã. Vou dar as batidinhas, só para dar uma espalhada. A limalha que está em torno do campo do ímã vai ser atraída. E é óbvio que aqui não será atraída, tanto que ela está tentando escapar aqui. Então, as linhas de força acabam indo em função do ímã.
Bom, podemos concluir que em uma região próxima ao ímã que influencia outros ímãs ou materiais ferromagnéticos e paramagnéticos que estão próximos a ele, como por exemplo cobalto e ferro, no caso usamos o ferro. Quando comparamos o campo magnético com o campo gravitacional e o campo elétrico, podemos ver que todos eles têm características e grandezas em comum, que se equivalem, e também é possível definir um vetor que descreve esse campo magnético, chamado de vetor de indução magnética, ou vetor B. Quando colocamos uma bússola em um ponto existente de ação de campo B, ela terá a direção de uma reta em que a agulha da bússola se alinha com o sentido em que a ponta será sempre o norte magnético da agulha. Se a gente traçar os pontos onde um vetor de indução magnético associado, veremos linhas que são chamadas de linhas de indução de campo magnético e são orientados do polo norte ao polo sul, em que cada ponto há um vetor, o vetor B, que tangencia as linhas citadas. Então tá, turma, vamos lá. A gente construiu uma solenoide agora. Tem poucas espiras, mas já vai dar para dar uma ideia do campo, né? Que é a ideia do experimento. Agora, vamos lá. Eu vou pegar ali uma malha de ferro. A solenoide está desligada, tá? A fonte está desligada, por isso não deve acontecer nada. Só vou colocar um pouco da limalha de ferro do nosso último experimento. Vou espalhar ela bem aqui pela solenoide, tá? Bastante limalha de ferro. Agora vou espalhar ela bem pela solenoide. Tá, beleza. Já espalhamos bastante aqui com a ajuda do nosso querido Gustavo. A gente espalhou bem, vocês vão poder ver bem aqui dos lados, né? As linhas de campo, quando eu ligar a fonte. Então, vamos ligar a fonte. Bom, ligado a nossa fonte vai de 12,5 volts. Então, vocês podem ver aqui que já formou até as linhas de campo, que é basicamente ligar a fonte, elas formam. Então, as linhas de campo aqui atuantes saem do centro da espira, elas passam pela periferia da espira e entram de volta e fazem esse percurso aqui infinitamente até eu desligar a fonte. No solenoide, o campo magnético interno é considerado uniforme e as linhas de produção entre si são paralelas. E também, se tivermos o maior comprimento do fio para o solenoide, mais uniforme será o campo gerado. Para o cálculo do campo magnético em um solenoide, utiliza-se a equação do campo igual a μ vezes número de espiras do solenoide vezes a corrente no solenoide dividido pelo comprimento do mesmo. Bom, esse foi nosso projeto semestral de Física 2 pelo Instituto Maior de Tecnologia. A gente agradece a professora Kate pelo ano incrível lá no laboratório e pela ajuda dos professores de física. Espero que vocês tenham gostado e é isso. Antes, uma pergunta para vocês. Aonde que o elétron joga bola? Aonde? Em um campo elétrico. Tchau.